O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos meus pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menor rigor do que essa cidade. 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. E Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês podem se acomodar, por favor. O evangelho que nós acabamos de ouvir, no contexto dessa liturgia, é realmente um sinal da providência de Deus para a nossa paróquia, que justamente a partir da quarta-feira que vem inicia um processo missionário. No final da missa eu vou dar os recados, vocês já devem ter lido no jornalzinho que a gente vai ter o curso de preparação para depois a paróquia sair em missão e visitar, fazer aquilo que Jesus mandou os 72 fazerem. Não foi nada programado, é realmente providência de Deus. Quando eu comecei a preparar a liturgia, agradeci de coração, porque essa palavra, essa liturgia do domingo confirma para nós a vontade de Deus, o que Deus deseja para nós, para a nossa paróquia. Então aquilo que nós ouvimos, e aquilo que nós queremos depois fazer juntos como paróquia, faz parte de algo da essencialidade da nossa fé cristã. Todo batizado é missionário. Todo batizado deve evangelizar. De tantos modos, em casa, através do nosso comportamento, às vezes sem palavra alguma, Dizia São Francisco de Assis, quando ele enviou os primeiros missionários, os primeiros franciscanos, São Francisco disse a eles: se preciso for, usem palavras. Se preciso for. A palavra é o último
o último instrumento, a vida da gente, né? O nosso comportamento, o nosso jeito de ser deve ser um anúncio do Evangelho. Eu anuncio vivendo, sendo verdadeiramente cristão. Então, é o batismo, é no batismo que a gente recebe, como nós ouvimos no Evangelho, esse mandato missionário. Então, somos chamados a dar testemunho com a vida. A minha vida tem que ser um testemunho. E o nosso testemunho vai ser um serviço cheio de alegria. Deve ser um serviço cheio de alegria. Até aqueles mínimos serviços que a gente às vezes realiza todo dia dentro de casa, por exemplo. Se for com alegria, vai ser um testemunho. Nas pequenas coisas, o testemunho que a gente, por exemplo, conversando hoje com um professor e uma professora, né? Dar testemunho de um serviço cheio de alegria num ambiente tão difícil, o ambiente educacional. Que seja com alegria, um esforço cheio de alegria. Então nós sabemos, né, Jesus, mesmo no diálogo dele com os apóstolos e com os discípulos, ele nos lembra que realmente ser missionário, evangelizar, eu digo dar a cara a tapa, não é uma coisa simples, né? O próprio Jesus disse para os apóstolos que em alguns lugares eles não iam ser bem acolhidos. Não sei se vocês já viveram a experiência de não serem acolhidos por serem cristãos. Eu tive essa experiência de estar em alguns lugares onde os cristãos não são bem-vindos. Então, eu senti na pele o que significa ser rejeitado pelo simples fato de ser católico, de ser cristão. É algo que realmente me faz estremecer as entranhas, a lembrança dessa experiência. Então não é realmente uma coisa fácil, principalmente quando não querem nos ouvir. E realmente hoje é um tempo onde não queremos ouvir coisas desagradáveis. Como eu já disse em outras vezes, hoje é tão difícil escutar um não. Nós não queremos escutar não como resposta. A gente prefere ser engambelado. Eu vou ver se dá, quem sabe, depois eu vejo. E a gente não tem coragem de dizer, não posso, não vou, não tenho condição. É difícil hoje a gente encarar a realidade. Então tem realmente anunciar na verdade, numa verdade nua e crua, é realmente uma missão muito árdua. Agora, quem nos capacita é Deus, quem chama é Deus, quem capacita é Deus. E Deus está chamando a paróquia Santa Cruz para essa missão. É bom a gente estar juntos, rezarmos juntos, participarmos, né? Mas é preciso também a gente sair e ir ao encontro dos que não estão conosco aqui. Bater e dizer, eu sou católico, sou cristão e eu venho te anunciar Jesus Cristo que está te esperando e quer te acolher, quer te receber. Isso nos desacomoda, a gente tem que sair da nossa casa, a gente tem que ter compromisso. E a gente hoje está paradinho, todo mundo, hein? Todo mundo, o mundo inteiro hoje. É um momento assim bem estagnado. A gente quer tudo pronto, na mão, tudo já feito. A gente não quer ter esforço nenhum. Vamos só evangelizar pelos meios de comunicação. Os meios de comunicação estão fazendo a parte dele. Mas nós temos que fazer essa parte que é aquela de ir até a pessoa, né? O confronto, o encontro com a pessoa. Olhar, sentir, falar, ouvir, dizer. Temos que quebrar essa barreira. Então, é o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos envia, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos recompensa. Qual foi a recompensa? Os apóstolos voltaram. Nem todos foram acolhidos, nem todos acolheram o que eles disseram, mas a alegria de terem cumprido o que Deus fez e a alegria de terem feito a experiência, uma experiência diferente. Eu digo isso justamente para cutucar o nosso coração. É um desafio. Nós precisamos de desafio na vida, hein? Uma vida sem desafios é uma vida meio morna, meio aguada. E não tem idade, hein? Não tem idade para os desafios de Deus. Ninguém pode dizer assim, já fui muito desafiado. Deus sempre nos desafia, porque a gente tem sempre que ir além. Fazer coisas novas, viver coisas novas. É realmente um desafio
para todos nós como paróquia, né? Viver esta alegria da recompensa que Deus nos dá a partir da confiança que a gente coloca na graça dele. Não somos nós, não são os apóstolos que fizeram muitas coisas. Foi Deus que fez através dos apóstolos. A alegria de saber que Deus estava fazendo através de nós. E essa confiança, lembrando hoje da primeira leitura, segunda leitura, essa confiança, essa alegria que enche o nosso coração de consolação. O que plenifica o nosso coração, não é? O que consola o nosso coração é essa alegria de saber que estamos fazendo o que Deus pediu para nós. E por isso Ele nos enche de paz. Essa plenitude da vida, não é? Uma vida cheia de harmonia, cheia de comunhão com Deus, uma vida cheia de paz, de alegria, de consolação. Eu tenho consciência do que Deus faz através de mim. A gente precisa fazer essa experiência também. Deus também faz muitas coisas através de nós quando nós deixamos Ele agir. Dos modos mais simples, hein? Não precisa ser complicado. Não tem que ser complicado. Tem que ser simples para que possa ser digno e nobre. Mas para ser digno e nobre tem que ser simples. Não pode ser complicado. A gente não precisa complicar. Falar de Jesus não é complicado. Porque a gente fala a partir da experiência que a gente já teve, né? Deus é algo que a gente experimenta. Quando a gente experimenta o quanto Ele nos consola, das coisas que Ele nos livra e daquilo que Ele faz, a gente fala da nossa experiência concreta dele, né? Isso gera consolação, alegria e paz. Do Evangelho de hoje, algumas coisas são importantes para a gente lembrar, né? Por que Jesus mandou de 2 em 2? Jesus manda de 2 em 2, nunca sozinho. Porque um suporta o outro, um ajuda o outro, um acompanha o outro. É tão interessante, né, se nós estamos sozinhos, nós podemos nos sentir enfraquecidos. Mas quando tem alguém conosco, alguém que não nos deixa, alguém que não deixa de estar perto da gente dizendo ou falando, incentivando, né? Um que incentiva o outro. Por isso, Jesus fez isso, né? Ele enviou de 2 em 2. É assim que durante o trabalho missionário nós também vamos de 2 em 2, um apoiando, um socorrendo, um ajudando, um incentivando o outro. E o anúncio, né? Aquilo que os apóstolos disseram, aquilo que os 72 discípulos disseram, muito simples: o reino de Deus está próximo. É um alerta, né? É uma lembrança. O reino de Deus está próximo. Está perto de nós. Está acontecendo agora na nossa vida. O reino de Deus é a lembrança de tudo aquilo que Jesus fez, daquilo que Ele continua fazendo, daquilo que Ele vai continuar fazendo quando nós oferecemos a Ele a nossa vida, né? E o Evangelho vai dizer para nós, só para nós encerrarmos, qual é a nossa verdadeira alegria? Os apóstolos voltaram contentes, né? Porque até os demônios obedeciam a eles, as forças do mal. Mas Jesus diz assim, olha, a alegria não está nisso. A alegria está na consciência que a gente tem de que o nosso nome está escrito no céu. Será que tem alegria maior de saber que Deus nos conhece pelo nome? Ele sabe quem nós somos. Isso tem que realmente encher de alegria a nossa vida, né? Deveria mudar todo o sentido daquilo que a gente faz. Eu faço por Deus e com Deus, e Ele sabe quem eu sou e Ele sabe o meu nome. Que essa alegria realmente inunde o nosso coração, nos incentive a continuarmos fazendo aquilo que Deus espera de nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,